E aí, ele teve essa atitude, né? Uma atitude, ele falava depois para mim, ignorância total, não tinha porquê. Achar, Deus me libertou, vou lá e jogo fora o remédio para pressão. O que aconteceu? Uma certa vez ele estava atendendo o culto, na hora da pregação da palavra, ele teve uma alta de pressão e teve um sangramento nasal. O médico falou para ele, Oh, Luiz, o senhor tá. teve muita sorte de que estourou uma veia no seu nariz. Poderia ter estourado na cabeça do senhor se eu tinha tido um derrame cerebral. Aí, a partir desse momento, irmãos, ele voltou a cuidar, voltou a fazer caminhada, tinha uma academia perto da nossa casa, começou a frequentar a academia, fazia caminhada 2, 3 vezes por semana, e a partir disso ele conseguiu, o senhor recolheu, ele morreu com 79 anos, mas é uma idade boa, né? Era para ter morrido antes, ou era para ter vivido muito mais. Ele fala, se eu ficou quase 20 anos, uns 15, 20 anos sem tomar o remédio para pressão, porque achou que falou, Deus me libertou, jogou fora o remédio. E a minha tia, irmã dele, que sempre cuidou da saúde, agora, esse mês, agora, dia 20, ela vai completar 102 anos. E ela é igualzinha a ele, era para ele estar vivo, mas ele nunca cuidou muito bem da saúde. Mesmo assim, ainda conseguiu estender um pouco mais. Então, irmãos, a gente tem que cuidar. Outra situação que a gente vê muito no nosso meio, irmãos, irmãs, principalmente irmãs, muitas irmãs com depressão. E às vezes saindo para fazer uma caminhada, e ter uma academia, Verdade. vai melhorar tudo. Não é só o remédio. Às vezes a pessoa vai no médico, no psicólogo, vai no médico, toma um remédio, mas tem que mudar o sistema de viver, a vida, mudar um pouquinho, melhorar o ar, o ambiente. Vai fazer atividade física, vai fazer uma caminhada. A caminhada, ela aumenta a liberação de endorfina no corpo e dá um bem-estar muito bom para as pessoas. Às vezes você está aí nervoso, passou nervoso com o filho, ou com o neto, com alguém, vai dar uma caminhada, coloca um tênis. Esse dia atrás eu vi uma irmã fazendo caminhada de saia e sapatilha, irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, por que essa irmã saia e sapatilha fazendo caminhada vai fazer mais mal para a saúde dela? Porque a saia não dá para fazer caminhada de saia, né? Você vai andar com passinho Sim. igual de pato. Vai andar com passinho igual de pato. Pequenininho, aquele passinho pequenininho igual de pato. Não vai dar para fazer uma caminhada boa. Coloca a roupa adequada. Não tem pecado nenhum nisso. Pergunta para o ancião da tua igreja se tem pecado, ela colocar uma roupa adequada e fazer uma caminhada. Não precisa ser uma calça grudada, de moletom grudada, irmãos. Às vezes as pessoas não têm roupa decente para usar. A gente vê mulheres que vão na academia, colocam uma roupa decente, quando vão de calça de abrigo, de moletom, põe uma camisa comprida para tampar o corpo. A gente tem que ter prudência nas coisas da gente, mas tem que se adequar e fazer bem para a saúde. Um dia eu tenho um servo de Deus, achei bonito que ele falou, o irmão Paulinho, lá do Jardim Paulista, falou para a Irmandade, num culto, achei bonito aquilo que ele falou, irmã, fica aí no teu... Moro no apartamento aí, São Paulo tem muito apartamento, né, irmãos? Muito. Às vezes irmãos que são do interior do país, no norte ou nordeste, quando às vezes uma cidade pequena fala apartamento, a pessoa é rica. Não, São Paulo, as pessoas moram em apartamento mesmo. Eu falo assim, você fica no teu apartamento, mora aí em cima, no 10º andar, fica com depressão, deitada no sofá o dia inteiro. Vai, desce essa escada até lá embaixo, no primeiro andar, vai na padaria, compra um pãozinho, volta a pé, anda aí pelo apartamento, pelo condomínio, aí anda, faz caminhada para melhorar teu alto astral, para ficar melhor. Libera endorfina, libera dopamina no corpo, vai ficar mais feliz, irmãos. Porque a gente está vendo muita gente com depressão, com angústias, e perde a vontade de viver, aí já perde a vontade de cuidar do corpo, da saúde, deixa a pressão subir, e a gente vê daqui a pouco pessoas estão, para viver mais, com 55, 60 anos, está morrendo, ou com derrame, sem qualidade de vida nenhuma. O nosso corpo, quanto mais nós cuidarmos dele, não estamos falando aqui cuidar como um atleta lá, né, que mais cuidar da nossa alma principal, mas se a pessoa ficar lá, um halterofilista, ficar cuidando da musculatura, não, isso aí é perder tempo também, né, porque não vai levar a nada. Isso é para aquelas pessoas que são competidoras, a gente que são seres normais, no dia a dia, trabalhadores, a gente tem que fazer essa atividade física cotidiana, mais saudável, e não acha que
faz igual meu pai fez, não. Ele falava para os irmãos da igreja sempre, irmão, não faz como eu fiz, não. Peguei o meu remédio e joguei no vaso sanitário. Fez errado ainda, devia ter pegado o remédio, levado no posto de saúde e dado para alguém. Fez 2 vezes, 2 erros cometeu. Um de jogar no vaso sanitário ou de parar, de tomar. E aí quase morreu, né? Porque teve uma vez teve um derrame, dessa vez no púlpito sujou toda a Bíblia, estourou o sangramento do nariz dele, foi tão forte, tão violento que sujou toda a Bíblia de sangue na hora da pregação da palavra. Aí teve que largar, o culto foi para o hospital na hora, para ser atendido no hospital. E aí o servo de Deus que levantou, finalizou a pregação e encerrou o culto. Certo, irmã Lina? Sim, sim, meu amado, é exatamente isso. E assim, só mais um ponto que você disse, principalmente as irmãs dentro de casa, deitadas, afundadas em depressão, em sofrimento que os filhos estão trazendo e os filhos estão vivendo. Aí elas estão engordando, elas estão deprimidas, elas não se arrumam, não fazem uma unha, não arrumam o cabelo. E isso aí às vezes não precisa de dinheiro, não, tá? Porque hoje está muito fácil, todo mundo tem uma chapinha, isso não é questão de dinheiro como antigamente. E os filhos, Fernando, não vão mudar o estilo de vida enquanto não for o momento deles mudarem. Até porque, se a gente for olhar a palavra de Deus, se a gente for seguir o evangelho de Cristo Jesus, quando foi que o Senhor Jesus ele tomou compromisso espiritual? 30 anos. E se essas irmãs sofrerem até 30 anos, quando esses meninos, de fato, eles tiverem um compromisso, uma cabeça de homem, que muitos, eles só vai criar responsabilidade com 30, 35 anos, elas vão todas adoecer. Nós temos, meu Fernando, um leque de irmãs aqui, eu não estou falando de uma, eu estou falando só que eu tenho um contato que me procura, é mais ou menos umas 30, 40 irmãs, que estão dentro de casa chorando. Uma delas engordou 27 quilos. Por quê? Porque o filho dela está bebendo, parou de tocar o violino que tocava, não quis oficializar, não vai para a reunião de jovens, e ela está lá sofrendo. Aí eu digo para você, esse sofrimento não vai mudar o que vai acontecer na vida do garoto. E aí está todo mundo aí, depressivos, a pressão alta. Se você for lá no chat, hoje não sei, o Adilson está lá, mas vocês sabem quantos irmãos e irmãs estão passando essa situação de enfermidade e quadro depressivo por causa dos filhos. E o final é isso aí. A maioria das irmãs, a gente percebe que a maioria das irmãs que estão com depressão, né, esses quadros de pânico, são problemas dos filhos e dos netos. Muitos casos são filhos e netos que levaram o problema para dentro da casa dos pais. Então, se nós não dermos um basta, eu sei que é difícil, né, falar é muito fácil. Mas é nisso que nós precisamos pedir a guia de Deus, para que a gente possa, o Senhor possa nos iluminar, para a gente como viver a vida, porque às vezes não vai mudar. Às vezes o moço parou de ir na igreja, e ele está numa fase dele, da vida, que ele largou, quer viver um momento da vida dele, não significa que aquilo ali, que ele vai virar uma pessoa sem valor nenhum. Aí a irmã entra numa depressão porque o filho não está indo na igreja. É mais fácil conversar com o jovem, falar com ele, filho, o dia que você sentir de ir na igreja, volta comigo, vamos junto comigo na igreja, não tem problema que você não vai tocar, mas vamos lá de vez em quando, tá? E assim, irmãos, aí fica aquele clima pesado dentro de casa, né? Eu vi casos onde os pais colocaram o filho para fora de casa, porque o filho parou de ir na igreja, os pais colocaram o filho para fora. E o que vai fazer, irmãos? Eu já vi casos onde uma situação até mais grave, né, de que o filho se declarou homossexual, né? Sempre foi. Só que chegou um momento que ele assumiu que ele era homossexual para a família e os pais colocaram para fora de casa. E o que acontece? Vai perder o filho. Ele não vai voltar atrás. Pai para a mãe perder o filho. Toca o filho de casa e esse filho não volta mais. Aí fica a mãe depressiva, o pai rancoroso da vida, a mãe cheia de depressão. O que acontece? O que acontece com isso? O casamento foi destruído. Acabou. Não tem mais nem relacionamento dos dois, de nada. Porque vão viver a vida que eles fizeram. Expulsaram um filho ou uma filha. Eu vi um caso de um irmão, esse irmão, ele contou para mim, irmão, me arrependo amargamente do que eu fiz.
A minha filha queria sair, a mocinha, eu queria que ela fosse na igreja. E cheguei a dar até umas surras nela, que ela não queria ir na igreja. Aí um dia, ela falou, pai, eu vou sair com minhas amigas, vou num aniversário, assim, assim. Ele falou, você pode ir, às 10 horas você está aqui dentro de casa. Se não chegar às 10 horas, eu fecho a porta e você dorme na rua. Irmãos, quem que vai chegar às 10 horas da noite em casa? Hoje os jovens estão saindo às 10. Muitos jovenzinhos da igreja vão na igreja, depois do culto saem para comer um lanche, encontrar, bater papo. Às vezes param até numa avenida, encostam lá, ficam lá conversando até horas de madrugada. Ninguém está fazendo maldade, estão conversando, estão vivendo um momento da vida deles. E aí o jovem tem que ser jovem, tem que viver. Eu vivi, muitos dos meus amigos, muitos jovens que eram da minha época, que viraram moços de oração e profecia, aquela coisa intensa. Não ficou na igreja, nenhum na igreja. A intensidade foi muito grande aos 14, 15 anos. Então, a esse irmão, o que ele fez? A filha chegou às 11. O que ele fez? A casa estava trancada. A menina bateu na porta para entrar e estava frio aquela noite. Ele não deixou a filha entrar. A filha dormiu no chão. A filha dormiu no chão da garagem. Um tapete que estava ali, encolhidinha, encostada na parede. Dormiu lá. Sabe o que aconteceu, irmãos? No outro dia ele acordou, a mãe chorando, né? Porque a mãe queria abrir, mas o pai bravo, né? E crente, irmãos, sabe esses crentão assim sabe? Crente mesmo, esses que falam que são crente, mas não tem nada de amor. E o pai bravo, né? A mãe, coitadinha, né? Aqueles casal onde o marido é um mandão na casa e a mulher, coitadinha, queria abrir a porta para a filha e o marido, ela é desobediente, vai ficar lá fora, ela aprender. Isso aconteceu, irmãos? No outro dia, ela foi para dentro de casa, a mãe abriu de manhã a porta, tomou café, a menina entrou, tudo. Na hora que o pai e a mãe percebeu, no outro dia, quando foram dar por conta, ela tinha feito as malas dela e foi embora. Foi embora. Meu Deus. 17 anos de idade. Hum. Mas depois casou, comunicou os pais. A mãe sempre falava com a mãe, meu pai tinha aquela amargura, né? Porque a filha nunca mais conversou com a filha. Valeu a pena isso, irmãos? Ele passou do limite. Passou do limite. Então, às vezes, a gente faz a expectativa, irmãos. Meus 2 filhos, eu toco, minha esposa toca desde menina, formou piano, com 9 anos estudou piano, toca em casa, tem instrumento aqui em casa para todo mundo. Violino, flauta, clarinete, saxofone, violão, gaita, tem tudo. Nenhum dos 2 meus filhos quiseram aprender música. Eu vou me decepcionar por isso. Nunca. Eu falo para eles que eu quero que eles tenham o amor de Cristo no coração deles. A minha expectativa em relação aos meus filhos é que eles sempre falam para eles, eu quero que vocês tenham Cristo como vosso Salvador. Tenha Cristo como teu Salvador. É isso que eu quero. A minha expectativa para vocês é essa. E tenham amor ao próximo. E eu percebo, irmãos, que eles têm esse amor. As pessoas, principalmente pessoas na rua, quando a gente encontra, eles têm, já quer na hora, já ajudar a comprar alguma coisa, dar um dinheiro, né? Às vezes até mais do que eu. Então, nós precisamos tirar essa, né? Os filhos não deu certo aquilo que eu queria. Ah, pai e a mãe têm depressão. E aí vai, irmã, se deixa de viver, né? Eu falei aqui uma vez de uma irmã que eu contei, acho que aqui uma vez com uma irmã que a filha não declarou para ela. Ela descobriu depois que a filha, é uns assuntos, né, irmãos, até difícil de falar, viu? Porque tem gente que não tem muita cabeça para ouvir. Mas eu vou falar aqui porque não estou falando nada de errado. A irmã descobriu que a filha tinha uma namorada. Você é até mais velha que ela. Aí, irmãos, ela tocou a filha de casa. Quando ela descobriu que a filha tinha uma namorada, ela tocou a filha de casa. Brigou com a filha, bateu na filha, deu cintada na filha. E a filha foi embora para São Paulo e lá ficou.
Sabe o que aconteceu com essa irmã? Ela ficou com depressão por 20 anos. Meu 20 Deus. anos largada. Ela perdeu. Você sabe o que é perder 2 décadas da vida, irmãos? Eles falam de década. Exatamente. Uhum. Os economistas falam, às vezes, quando o país está em crise, eles falam, olha, década perdida. Dá até dó, né? Porque é uma geração de pessoas que ficaram desempregadas, 10 anos. Essa perdeu 20 anos da vida dela, com depressão, largada de remédio. Era uma mulher vigorosa, orava na igreja, virtuosa, mas não teve a cabeça para enfrentar aquilo. Tocou a filha, porque a filha tinha namorada. O que aconteceu, irmãos? Ela foi. Nunca mais viveu bem. E morreu. Depois que morreu, a filha voltou para casa. Antes disso, a filha reconciliou com a mãe. A própria filha veio atrás da mãe, reconciliou com a mãe, porque não tinha o que fazer. A mãe acabou aceitando o final da vida já, mas não tinha o que fazer mais. Perdeu 20 anos da vida dela com depressão. Se Uhum. acabou. E aconteceu. Exatamente. Depois a filha voltou, foi morar com o pai continuou vivo, a filha foi morar com o pai, cuidou do pai, viveu mais 15 anos o pai cuidando do pai dela, com o maior carinho. Mas ela perdeu a vida dela, mãe. Não ia, o Uhum. que ela queria não ia mudar a cabeça da filha dela. Não ia mudar, ela não teve condições de olhar para a filha e falar, filha, eu estou aqui para te abraçar, para te ajudar, eu te amo. Você me perdoe, a minha concepção às vezes é errada em relação ao que você está fazendo. Eu não consigo entender o que você está fazendo. Mas uma coisa eu preciso oferecer para você, meu amor de mãe. Mas foi mais fácil, o impulso expulsou e ela se acabou. Então a gente está vendo isso também, irmãos. Direto isso, nosso meio. Verdade. Pais, avós que estão em depressão por causa dos netos. Porque assim, ó, eu fui num bairro que nós moramos aqui, dá para finalizar isso aqui. Nós moramos num bairro aqui, quando mudou meus pais foram para São Paulo, meu pai foi trabalhar em São Paulo e depois ele veio para cá, o primeiro bairro da cidade popular. Surgiu final da década de 60. E esse bairro era um bairro de 400 casas, a primeira casa popular da cidade. A cidade cresceu muito, tem 250 mil habitantes. Hoje tem muitos, né? Então, nós crescemos ali, criança nas ruas, e nós somos ali os jovenzinhos, foram crescendo, né? Eu era o mais novo da casa de 6, e foram os filhos casando, indo embora, depois os netos, tudo embora. Quem ficou ali? Os velhinhos daquele bairro. É o bairro mais antigo da cidade. Então, tem senhores e senhoras que moram há 60 anos ali naquele bairro. Irmãos, minha casa dos meus pais estão lá até hoje, tem um irmão meu que mora lá para cuidar da casa, e a gente vai lá de vez em quando, e eu comecei a reparar quantidade de criança que está naquele bairro. Falei, irmão, são muitas crianças, o que será que é isso, né? Aí, conversando com meu irmão, nós chegamos a essa conclusão, observando algumas casas e vendo as pessoas. Sabe quem está morando lá? Os avós? Os velhos avózinhos, irmão. Tudo na Sim, faixa de 80, 85, 90. Os bisnetos, netos, bisnetos, morando na casa dos avós. É os filhos que verdade. trouxeram para dentro de casa o problema. Dá até dó daquelas velhinhas de 80 anos, tendo que levar um bisnetinho para o parquinho, irmão. Olha que judiação. Tudo deprimida, Verdade. porque aí começa aquele... Tem uns que vai para um caminho errado, começa a usar droga, se acaba. Que dó, que dó. Mas nós temos que buscar de Deus. Se tem alguém aqui que está servindo para você isso, busca do Senhor. E que o Espírito Santo te guie para você tomar decisões. Porque nessa vida, irmãos, quanto mais você dá um dedo, vão querer outro, terceiro, quarto, quinto. Porque é tua mão. Vão querer o braço. Então, se você não for firme, você vai ficar caído aí com depressão, desanimado da vida e não vai viver mais a vida. Fica nesse mundo aí de remédio, para remédio, volta de novo. Parece um zumbi, né? A gente vê pessoas que parecem um zumbi. Eu tenho uma irmã que ela sempre pede oração para mim. Faz 25 anos que ela não vive mais. Mas já uns 30 anos, mais ou menos, irmão. Não vive mais. Exatamente isso. Sabe o que aconteceu nesse meio tempo? O casamento dela acabou. O marido não aguentou. O marido não aguentou. Porque a filha doente, com problema depressivo, e ela não aceita que a filha é problema depressivo.
ela acha que é macumba. Essa irmã que eu falei que sua filha não tem o Espírito Santo, ficou brava comigo. Então ela acha que a filha tem macumba e que fizeram macumba para ela 30 anos atrás. E ela está lá. Ela é escrava da filha. Dia atrás os irmãos falaram, irmão, eu vi uma irmã fulana lá assim pedindo dinheiro na rua. Falei, mas você sabe por que ela pede dinheiro na rua? Porque ela pega o dinheiro que ela ganha no dia pedindo na rua, ela dá para a filha dela comprar pizza, ir na pizzaria, ir no McDonald's. Entendeu, irmãos? Santo Deus. Aí eu falei para ela um dia, irmã, quanto que as suas filhas gastam por dia? 2 filhas. Quanto gasta por dia? Ah, irmão, uns R$60 por causa do Uber. Elas vão de Uber, mais um lanchinho que elas comem no McDonald's, ou senão uma pizza que elas comem lá. Ah, tá bom. E a irmã vai, e aí ela vai na rua pedir dinheiro. Então ela virou uma escrava de uma situação. Entendeu, irmão? Então, há um conselho. Viva a tua vida. A salvação é individual. Toma cuidado para que, por meio de outras pessoas, por causa de filho, por causa de marido, por causa de outras pessoas, você não perder a tua vida. Não vou falar em perder a vida eterna, não, porque isso aí é uma coisa muito mais forte. Mas perder a tua vida aqui. O cristão, ele tem direito dele de buscar a felicidade. Ser feliz. Será que é só o ateu? A gente olha a pessoa, o cara é ateu. Ó, o fulano é ateu. O cara é espírita, o cara é feliz. Só essa pessoa, o cara é feliz. Anda, tem dinheiro, carro novo. E eu sou crente, aqui vou na igreja todo dia, estou nessa miséria, chorando, lamentando. Que isso, Senhor? O que é isso? Você é o caminho que você está escolhendo. Você está colocando Deus tão pequeno. Entendeu? Então vamos... aqui nós estamos aqui numa vida aqui em busca constante. E nós temos que pedir a Deus, Senhor, me guia. E te guiará. Para que você tome, se está passando algum problema aí, toma e pede para o Senhor tomar uma decisão. Se precisar de ajuda de alguém, um conselho, peça. Tem coisa que não dá, irmãos. Tem coisa que tem que partir de nós e dar um basta. Que é esse caso que eu falei para os irmãos. Tá aí, 30 anos, a mesma coisa. Já perdeu marido, perdeu a família, tudo mais. Tem um filho que não conversa mais com a mãe por causa da situação. Abandonou, vai todo mundo abandonando. Ninguém quer mais se ajudar. Não tem condições, a pessoa não quer ser ajudada, irmãos. Está amarrada, presa a uma situação. Queria falar alguma coisa mais, para a gente, senão a gente já cantou um hino. Se a pessoa recebeu o Espírito Santo, não tem macumba que fica. Ou então a palavra de Deus não está correta. O apóstolo falou. O apóstolo João falou aqui, né? Aquele que tem o Espírito Santo, nenhum maligno tem poder sobre ele. Então, se você acreditar muito na macumba, ou uma coisa ou outra. Ou você acredita na macumba, a macumba que fala não é macumba de... Né, tem gente que fala de macumba, fala de religiões afro, irmãos. Não vamos misturar com isso, não. É macumba, pessoas que fazem um serviço maligno contra alguém. Porque senão já vai começar... Pessoas começam a atacar religiões afrodescendentes, aí que não tem nada a ver, a gente não quer nem falar sobre isso. Cada um toma o seu caminho diante de Deus. Mas se a pessoa acreditar que um maligno, um serviço maligno vai ser superior ao que tem nele, então ele não tem nada dentro. Não tem nada. A gente via muito antigamente pessoas se manifestar com espírito contrário na igreja, pessoas que chegavam uma visita, a pessoa estava ali, de repente, um culto fervoroso, começava a pessoa se bater, tá. Daqui a pouco a pessoa, do próprio movimento do culto, a pessoa se libertava, Deus chamava, e acabou, ia embora o espírito. Porque recebeu o Espírito Santo. Saía tudo embora mesmo, acontecia muito isso. Já vê que Marília acontecia muito. Mas saía, quando a pessoa batizava, aceitava Cristo como seu Salvador. Como pode? Ué, se já tem um inquilino na sua casa, se a tua casa tem um inquilino, a porta não está mais aberta para entrar qualquer um e fazer sujeira dentro da casa. Pode fazer se a casa estiver aberta. Está em construção, está aberta, não tem porta, mas fechou a porta, então o inquilino não entra mais ninguém aqui. Propriedade. Eu tenho a posse da casa. E quem tem a posse da tua casa tem que ter o Espírito Santo. E através do Espírito Santo revela em ti Jesus Cristo e o nosso Pai Celestial. Tudo certo? Tudo certo, meu amado. Deus abençoe. Só passar um recadinho aqui, deixa eu finalizar a gravação. Só passar um recadinho me perdoem os irmãos, que às vezes a gente acaba falando um pouquinho mais, mas... Mas é necessário, Fernando, sabe por quê?